pai falou que você participou da Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra? É claro, sempre, cara, sempre. Seu avô foi um homem muito corajoso. Bons tempos. História legal. Meu Deus. Muito legal. Muito pesada também. É bem triste. Sabe? Muitos homens morrerem. Corpos. Zilhões de corpos. Tive que matar muitos. Foi difícil. Foi muito difícil. Foi um grande amigo meu na minha frente. Ele salvou nossas vidas. Eu agradeço muito a ele. Se não fosse ele, hoje também não estaria aqui hoje contando essa história. Em 28 de junho de 1914, o herdeiro do trono austro-húngaro, o arquiduque Francisco Ferdinando, foi assassinado em Sarajevo, capital da Bósnia, por um militante da Sérvia, onde a partir daí daria início a um dos maiores confrontos da humanidade. Dois grandes grupos se enfrentariam. Uma era a Tríplice Entente e a outra era a Tríplice Aliança. A Tríplice Entente, formada por Inglaterra, Rússia e França, e a Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, se enfrentaria numa corrida armamentista que deixaria milhões de mortos. Esse período marcava a Guerra das Trincheiras, onde a Itália, que até então estava neutra na guerra, mais ainda na Tríplice Aliança, resolveu trocar de lado, para a Tríplice Entente. Nesse período ocorreu uma das mais sangrentas batalhas da Primeira Guerra, a chamada Batalha de Verdun. Mas como ocorriam essas guerras de trincheiras, por assim dizer? As nações que se enfrentavam se protegiam em extensas linhas de trincheiras, basicamente terras, que eles mesmos cavavam buracos para se enfiar, etc. Foi também a fase mais mortífera da guerra, por conta do uso de armas como minas, redes de arame, metralhadoras e até mesmo canhões. O cotidiano dos exércitos era horrível, a sua qualidade higiênica. Eles ficavam expostos a bactérias das suas urinas e fezes, que eles tinham que fazer ali mesmo no local, porque eles não podiam sair do buraco, senão eles iam simplesmente ser mortos, porque era um campo de guerra. E isso chamava parasitas, ratos, e isso virou um grande bolo de contaminação que contribuiu mais ainda para a morte de soldados. No meio das duas trincheiras existia a chamada Terra de Ninguém, que era cobiçada pelos dois exércitos, que ao avançar aos poucos, eles se deparavam com muito arame farpado e o que dificultava a batalha, ou seja, se estendeu muito o conflito, e porque os soldados eles tinham que tomar muito cuidado ao avançar, e ainda assim tinha a questão das doenças, e ainda tinha as armadilhas postas pelos inimigos. Tudo se iniciou no dia 21 de fevereiro de 1916, e terminou no dia 15 de dezembro de 1916. Bem, a Batalha de Verdun foi basicamente uma tentativa alemã de se infiltrar no território francês pelo nordeste do país. Bem, é claro que a França não ia deixar isso barato. Eles responderam à altura com um bom conflito digno de estar presente na Primeira Guerra Mundial. Inicialmente, os alemães eles conseguiram importantes vitórias no início da batalha, principalmente com fortes bombardeios efetuados principalmente sobre as trincheiras francesas. Porém, com a entrada de um novo comandante no exército francês, ele adotou um novo sistema de batalha, que era a tática de rotatividade, que consistia em que as tropas que estavam nas trincheiras e nos fortes, eles faziam um sistema de rotação, ou seja, os soldados que estavam cansados, eles eram substituídos por soldados que já estavam treinando em campos, etc., para que pudesse renovar a moral da luta, para eles aguentarem longos períodos parados no mesmo local. Essa batalha ficou conhecida como o Sistema de Nória. Bem, eles construíram ainda uma estrada que ligava Verdun à retaguarda, garantindo um fornecimento de mantimentos e suprimentos bélicos. Essa estrada foi denominada de Via Sagrada, com a tradução, por onde passaram cerca de milhares de veículos, toneladas de alimentos e bilhões de soldados, o que foi essencial para manter o vigor dos soldados de pé durante todo esse período de guerra. Os bombardeios alemães dificultaram ainda mais o desenvolvimento da batalha, em decorrência das quantidades das crateras criadas no meio do campo, etc. Mas isso foi só um prolongamento.
A guerra levou a uma captura e recaptura de fortificações, e ficou só nisso. Teve fim no começo de dezembro do mesmo ano, quando os alemães decidiram recuar frente à incapacidade de derrotar os franceses, por conta do seu eficiente sistema de rotatividade, que garantia uma incrível resistência para enfrentar o exército alemão, fora o apoio das ofensivas britânicas para enfrentar o exército alemão, o que ajudou ainda mais a eles vencerem essa batalha. Em 28 de julho de 1914, esse dia, começaram os maiores confrontos que marcaram a história da humanidade. Eu e os meus amigos não estavam nem preparados para isso, nem pensávamos nisso. Muitos daqueles homens com quem eu servi na guerra eram casados, tinham mulheres, tinham filhos, pessoas para quem voltar, famílias. Eu estava bem assustado. A partir daquele dia, eu viria a morte. Eu teria que matar pessoas. Sabe? A gente nunca sabe quando vai começar a guerra. E a gente foi pego de surpresa. Então, a partir daquela manhã, nós teríamos que partir para a história que marcaria nossas vidas. Pelotão marchando! De novo. De novo. Senhor, com todo respeito, isso é realmente necessário? Você está tentando dizer que eu não tenho autoridade para falar. Não, senhor. O pelotão inteiro para assim. Agora. Levantar, pelotão. Posição 7. Soldados, agora eu vou ter que contar uma história muito triste para os senhores. Para aqueles que têm uma esposa, dê um beijo nela. Para aqueles que têm filho, passem os momentos felizes com as crianças. E a partir de agora a guerra de verdade vai começar. Vocês estão prontos? Sim, senhor! Soldados, vamos ficar no armamento para estar pronto para a guerra. Juntos, machado de vida. Vamos! Campo Cancelinho, distribua o armamento para os soldados. Agora todos, juntos para o ônibus. Soldados, é o seguinte. Essa guerra vai ser entre a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. Espero que vocês estejam prontos. E eu estou passando por vocês o tempo todo. Muitos dos seus amigos vão cair, mas bala nos seus inimigos. Pela França! Pela França!
Então, meus netos, em outubro de 1917, a Rússia foi tomada pela força revolucionária, dando início à sua revolução política para o socialismo, que retirou eventualmente o país da Primeira Guerra, por conta da crise política, dando espaço para a entrada dos Estados Unidos no lado da Tríplice Entente. A saída da Rússia e, sobretudo, a entrada dos Estados Unidos na guerra mudariam substancialmente os rumos do conflito. Fortalecidos, os países da Entente conseguiram romper o imobilismo da guerra. Em 1918, o Império Austro-Húngaro e a Alemanha estavam derrotados. No dia 11 de novembro, representantes da Alemanha assinavam um acordo de paz dentro de um vagão de trem em Copenhague, França. Pelo acordo, os alemães aceitavam as condições de rendição estabelecidas pelos países vitoriosos. As nações envolvidas estavam devastadas ao término da guerra. O nacionalismo agressivo e o imperialismo que provocavam a guerra continuavam em vigor. Para piorar a situação, uma grave crise econômica ameaçava a estabilidade de diversos países. Após a rendição, o governo da Alemanha foi obrigado a aceitar uma série de penalidades impostas pelas nações vitoriosas. Estas penalidades estavam contidas no Tratado de Versalhes. Por esse tratado, a Alemanha foi responsabilizada pela guerra e, em consequência, obrigada a aceitar diversas penalidades. Dentre as principais estavam ceder parte de seu território à França, a famosa Alsácia e Lorena, que era tão cobiçada desde o início da guerra. Fora, teve que ceder parte de seu território à Bélgica, Polônia, Dinamarca, e as suas colônias ainda foram divididas entre Inglaterra, Japão, Austrália, França, Bélgica e Nova Zelândia. Eles ainda tiveram que pagar uma indenização gigantesca para os vencedores e ainda ficaram proibidas de se rearmar para evitar possíveis guerras no futuro, o que acabou não dando muito certo, como todos nós sabemos. Atenção de soldados na guerra. Não, já perguntei, o moleque. De matemática. Pô, tu só faz Não, mas. Peraí, a resolução de alguém. Então, os caras vão ter cara só como é que tá. O meu tá melhor, o meu tá menos passado. Pô, quer escrever o meu? O dele é menor. Nós só usamos o necessário pra expandir o saldo bancário. Uma ambição suicida, números pagam tua vida. Amor tá caro, Rita Rárido, tá achando que tá bom. De a rainha dos baixinhos, não é a Xuxa ou Bolsonaro. Força de Zeus, brinda os dois nessa missão. Só bate o martelo, que falta amor, não munição. É viver pra si, meu conselho é, não seja, não dá as costas pra